Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao vídeo sobre campos elétricos, campos magnéticos e campos eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Este é o quinto vídeo da série, onde estamos analisando os campos eletromagnéticos. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: o gradiente, o começo. Vamos abordar e apresentar o conceito de gradiente e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o gradiente. Campos escalares e campos vetoriais podem ser representados graficamente de diversas maneiras. Essas representações dos campos podem facilitar a compreensão do comportamento matemático de tais campos. Um exemplo são os mapas de curvas de níveis ou de contorno, já que representam um campo escalar, a elevação. Veja na figura ao lado. Esse é o mapa de uma montanha, como pode ser observado na carta de uma determinada região. A fim de facilitar a análise e o desenho, estamos considerando formas elípticas para o contorno, representado desde a base, elevação 0, até o pico, superior a 300 metros. A elevação, conforme indicada em nosso mapa pelas curvas de nível constantes, é uma quantidade escalar. Cada ponto da elevação está a uma determinada altura em relação ao nível de referência, em nosso caso, 0 metros. O nível do mar, por exemplo. A elevação, conforme indicada em nosso mapa pelas curvas de nível constantes, é uma quantidade escalar. Cada ponto da elevação está a uma determinada altura em relação ao nível de referência, em nosso caso, 0 metros. O nível do mar, por exemplo. Pontos com a mesma elevação ou altura em relação à referência são ligados por uma mesma curva de nível da altura correspondente. Na figura, todos os pontos localizados na curva de nível 100 metros, ou cota 100 metros, estão localizados a 100 metros da altura da referência. Ao ligarmos todos os pontos de mesma altura, temos o que é definido como uma curva de nível ou curva de contorno. Considere uma bola de gude deixada correr livremente em algum ponto da elevação acima da cota 0. A tendência é que a bola de gude busque o ponto mais baixo da elevação, ou o ponto de menor potencial. Para que a bola, em um ponto elevado, permaneça imóvel, é necessária uma certa força, opondo-se à força da gravidade. A força sobre a bola de gude terá uma intensidade, expressa em Newton, e um sentido. Lembra-se dos vídeos anteriores? A intensidade e o sentido caracterizam um vetor. Neste caso, um vetor força, que se opõe à tendência da bola de gude a procurar o ponto de menor potencial. Na figura ao lado, na parte superior, as setas indicam a direção da força para manter a bola de gude no mesmo lugar, mantendo-se imóvel. Na parte inferior da figura, observamos a tendência de movimento da bola de gude e, portanto, a direção da força para interromper esse movimento, algo semelhante a linhas de força. Podemos, assim, estabelecer uma relação simples e familiar entre o campo escalar de elevação e a força para manter a bola de gude no mesmo lugar. Ou seja, a força é dependente da inclinação da elevação no ponto considerado, ou seja, da taxa de inclinação com respeito à distância. Na figura, do lado esquerdo acima, a inclinação é o mais íngreme, requerendo uma força com intensidade superior quando comparada à mesma curva de nível do lado direito, onde a inclinação é mais suave. Por essa razão, já comentamos em vídeos anteriores, estradas são construídas preferencialmente do lado menos íngreme da elevação, com ângulos de subida limitados a cerca de 5 a 10 graus. A taxa de variação na física é conhecida como derivada do cálculo diferencial. Para cada ponto da elevação, podemos encontrar uma direção de máxima inclinação, na qual a bola de gude tende a se deslocar. A inclinação máxima em um
ponto qualquer da elevação é denominada de gradiente daquele ponto. Se você soltar a bola de gude em algum ponto da elevação, ela vai procurar o ponto com menor potencial, ou altura. A trajetória seguida será sempre, sem obstáculos, é claro, a que seja perpendicular às linhas equipotenciais, as curvas de nível. Em cada ponto da trajetória, em uma dada curva de nível dessa trajetória, esse ponto indica o gradiente. O gradiente indica a direção da máxima taxa de variação em um determinado ponto da função. Lembre dessa definição. Vamos utilizá-la muito a partir de agora. Vamos considerar o plano inclinado da figura ao lado. A face AB, onde temos as linhas pontilhadas, apresenta uma inclinação maior do que a face BC. A taxa ou razão de subida no plano frontal da trajetória é superior ao valor do plano de trás da figura. Então, no plano AB, a subida é mais íngreme. Essa é a visão lateral do plano inclinado da figura superior, onde podemos ver as inclinações AB e CB. Os pontos A e C encontram-se na mesma altura ou do mesmo potencial. Ambas as inclinações são constantes no nosso caso. Aí nós temos as curvas de nível equipotenciais correspondendo a pontos de mesma altura. Todos os pontos nessa linha, mesma altura em relação à referência zero. E aí estão outras curvas de nível. E nós podemos agora trabalharmos num sistema de coordenadas cartesianos, x, y, z. A trajetória que acompanha a inclinação máxima, nesse exemplo que é constante, é o gradiente, a indicação dessa taxa de variação. Como pode ser observado, o gradiente é perpendicular, ortogonal, a cada curva de nível da trajetória. Nesta visão frontal da rampa, podemos observar a ortogonalidade do gradiente com as curvas de nível da trajetória. Gradiente indicado pela seta azul. Como a inclinação é constante, a trajetória do ponto de menor potencial para o máximo, ou vice-versa, é retilínea. Mais uma vez, indicado pela seta em azul. Conforme nos deslocamos ao longo do eixo X, a altura do ponto considerado varia. Conforme nos deslocamos ao longo do eixo Y, a inclinação da rampa é zero. Não há variação ao longo de Y, apenas de X. As curvas de nível são paralelas ao plano XY, de cor marrom. E na vida real, temos uma foto de uma elevação real. Na prática, observa-se que a inclinação de uma elevação ou função nem sempre é constante, variando ao longo da trajetória considerada. Ainda assim, o caminho mais íngreme, mais inclinado, a maior taxa de variação é dado pelo gradiente. A inclinação do terreno, como pode ser observado, taxa de inclinação não é constante, variando ao longo de todo o percurso. Em qualquer ponto, no entanto, o gradiente fornece o caminho mais íngreme. Podemos seguir o gradiente para chegarmos ao topo da elevação ou a trajetória oposta, para chegarmos ao ponto mais baixo da elevação, máximo e mínimo de uma função. Vamos adotar a seguinte simbologia. Delta é uma pequena variação em torno de um ponto da função. Φ é a função considerada. Δx, uma pequena variação no eixo x, assim como Δy, uma pequena variação no eixo y. A relação Δx sobre Δy é quanto a função varia conforme nos deslocamos um pequeno intervalo no eixo x, por exemplo. Taxa de elevação em x. Ax é o vetor unitário na direção x. Então, ele aponta na direção x e a amplitude, a magnitude dele vale 1. Assim também o vetor unitário AY na direção Y. Aí nós temos as curvas de nível em vermelho, o nosso sistema de coordenadas XY, que é a posição, e temos a variação. Observe em X, ΔΦ sobre Δx, basicamente é a inclinação em relação a x. Quando multiplicamos pelo vetor unitário ax, nós temos agora um vetor que indica qual é a taxa de inclinação na direção de x. Analogamente, ΔΦ sobre ΔY vezes AY é
quanto que a curva ou a função varia na direção y. Então podemos saber norte, sul, leste, oeste, por exemplo, x e y. X positivo, x negativo seria, por exemplo, norte, e o y positivo e negativo, leste, oeste, como nós queremos ver. Então nós estamos numa montanha, nós queremos saber o que acontece quando andamos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. No nosso caso, o que acontece em relação aos eixos x e y. Considere um ponto qualquer da elevação. Estamos interessados em analisar como a elevação se comporta ao redor desse ponto. Vamos analisar um trecho tão pequeno que podemos considerar a taxa de inclinação constante nesse trecho. Vamos estabelecer dois eixos coordenados de referência, x e y. Estamos interessados, então, em trabalhar com um sistema de coordenadas cartesianos inicialmente. Em nosso exemplo, as curvas de nível são paralelas ao eixo y. Temos na figura o gradiente em azul, perpendicular às curvas de nível em vermelho, apontando na direção de x e perpendicular a curvas de nível e y. O gradiente é ortogonal às curvas de nível. Considere dois pontos próximos. Temos um ponto médio e dois pontos em torno desse ponto médio, P1 e P2. X1 e X2 são as posições dos pontos P1 e P2, respectivamente, no eixo X. Φ1 e Φ2 é o valor da função nos pontos P1 e P2. Estamos particularmente interessados na variação de φ, que é a função, em relação à variação de x, ΔΦ e ΔX, onde ΔX é x2 menos x1 e ΔΦ, φ2 menos φ1, os valores da função. Aí temos o nosso P central, ΔΦ é a variação, pequena variação em torno de P, e ΔX, uma pequena variação em torno da posição de x. Como é que, quão rápido ou quão lento ocorre essa variação da função em relação a x? Voltando ao nosso exemplo, conforme nos deslocamos na direção x, os valores de elevação aumentam, desde a base 0 até a altura máxima da elevação, sempre o gradiente perpendicular às curvas de nível. As curvas de nível são marcadas com linhas vermelhas paralelas entre si, e o gradiente ortogonal a essas linhas. Quando nos deslocamos na direção y, observe que não há variação de elevação. A taxa máxima de variação em qualquer ponto é dada pelo gradiente. Vamos então definir o gradiente inicialmente como a taxa de variação de φ sobre x na direção a x, mais a taxa de direção de φ em relação a y na direção y. O gradiente é um vetor, tem amplitude e tem sentido. Vejamos agora algumas considerações. Começamos com o conceito de taxa de inclinação e chegamos ao operador gradiente, tão importante no estudo do eletromagnetismo, da física. O operador gradiente fornece a direção da máxima taxa de variação, inclinação de uma função ou de um campo escalar, e também a intensidade. Podemos encontrar o máximo e o mínimo de uma função aplicando o gradiente e analisando o sinal do gradiente. O gradiente é o primeiro dos operadores vetoriais. O gradiente é um vetor que pode ter até valor zero em qualquer das suas componentes ou mesmo nas três componentes. Os três operadores básicos e fundamentais na análise dos campos eletromagnéticos são o gradiente, um operador para campos escalares, o divergente, que determina a fonte do campo aplicável a campos vetoriais, o rotacional, que indica a rotação do campo, a circularidade aplicável a campos vetoriais. Para pensar, o que significa uma componente zero no gradiente? O que significa um gradiente igual a zero? E o que significa um gradiente negativo? E no próximo vídeo, nós vamos aplicar o gradiente, entender melhor esse operador. Então, até lá, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.